E era dever dos sacerdotes manter aquele fogo constantemente aceso, certo? Queria ler lá com vocês mais um versículo, mais um verso, que está lá em Levítico 6. Levítico 6, verso 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se, o 13, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Foi uma coisa que foi muito bem ordenado, muito bem explicado. O sacerdote não deveria deixar de maneira alguma que aquele fogo se apagasse. Se aquele fogo se apagasse, o que aconteceria? A presença de Deus se retirou. Eles iam ter que fazer novamente um ritual, uma coisa muito grande, uma adoração ali espetacular, para novamente a presença de Deus vir e acender aquele fogo. Um certo? ano de adoração. Um ano inteiro, né? Era mais ou menos isso. E então eles não poderiam deixar aquele fogo se apagar, senão o sacrifício não ia ser mais aceito. Eles tinham que oferecer o sacrifício ali naquele fogo. Se perdesse o fogo, não tem sacrifício, não tem o que fazer. Então o fogo teria que ser continuamente alimentado, mantido. Como você alimenta o fogo? Com lenha. Só que passou-se o tempo, Jesus veio à terra, e Jesus, que era o próprio sacrifício, era o próprio cordeiro, ele foi e morreu por cada um de nós. Então aquele ritual que era feito antigamente, no antigo Israel, ele não teve mais validade, não tinha mais validade, não tinha mais necessidade de ser feito. Então o altar não existia, passou a não existir mais, o sacrifício de cordeiros passou a não existir mais. Só que aí eu pergunto para vocês, acabou esse ritual? Simplesmente parou de existir? Não. O que aconteceu no lugar? Está dentro do nosso coração agora, imagina. Está dentro do nosso coração? O corpo é templo do Espírito. Quem mais quer falar? Pode falando, gente. Eu quero que vocês falem. Nós sois o templo do Espírito Santo. Casa do Senhor. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 19. Adivinha aí. 1 Coríntios 6, 19. Tinha o templo, existia o altar, existia o fogo, existia tudo isso. Isso não deixou de existir. Deus ele fez uma coisa muito mais simples. De vez o sacerdote ter que ficar colocando a lenha ali no fogo, de vez ali todo dia controlar o fogo, ele simplesmente fez você, fez eu, sermos os templos vivos de Deus. Eu vou ler aqui, 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o próprio altar ali, né? E o Espírito Santo é o fogo. O Espírito Santo é o fogo que está dentro de cada um de nós. Qual que é o nosso dever, assim como era o dever dos sacerdotes antigamente? Alimentar o fogo. Como que você alimenta o fogo? Comunhão, oração. Quem mais? Leitura da palavra. Leitura da palavra, adoração a Deus, obediência. Eu acredito numa busca sem cessar. Jejum, muita oração. Tudo isso que vocês falaram. Infelizmente nessa pandemia, na verdade não começou na pandemia. Na verdade isso já acontece há muito tempo. Infelizmente muitos de nós às vezes deixamos, isso é uma falha nossa. Eu falo isso por mim mesmo, né? Não é uma coisa que eu falo de ninguém, é uma coisa por mim mesmo. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquela busca
intensa nas nossas casas. Muitas vezes nós deixamos de orar mais. Às vezes nós fazemos aquelas orações fracas, né, tal, em casa. Senhor, obrigado pelo dia, abençoe esse novo dia que vai começar, obrigado pela comida, e amém. E geralmente é mais ou menos isso que, infelizmente, acontece com muitos de nós. E aí veio a pandemia. Por que eu falo que veio a pandemia? Porque às vezes, muitos de nós, o que acontecia? A gente chegava na igreja e buscava ter aquela intimidade, ter aquela força, né? Aquele vigor ali de novo ali. E ali a gente ouve os louvores, estamos junto com os irmãos, adoramos, louvamos, oramos. E ali parecia que a nossa chama estava se mantendo acesa. Mas será que ela estava da maneira correta? O fogo estava da maneira correta? Será que estava da maneira correta? Será que assim como a gente leu das virgens nécias, será que a gente não deixou de comprar o nosso azeite, de comprar o nosso óleo? Será que a gente não foi ali indo e falou, acho que esse olhinho vai dar, esse azeite vai dar? Ainda nós temos tempo, mas vai chegar um momento que infelizmente nós não teremos mais esse tempo. O momento de buscar a Deus, o momento de nós colocarmos lenha na fogueira, de nós alimentarmos o fogo, alimentarmos o Espírito Santo, é hoje. E se a gente deixa esse fogo se apagar, é muito difícil reacendê-lo novamente. Muito difícil. E eu não sei como anda a vida de cada um de vocês, eu não sei como anda a vida de todos nós, mas o que eu falo para vocês essa tarde é: mantenha o fogo constantemente aceso. Alimente o fogo todo dia. Não deixe para alimentar o fogo quando for para a igreja ou quando nós tivermos um culto assim. Porque nós fazemos um culto assim, nós fazemos um culto na igreja e realmente nós conseguimos fazer aumentar o fogo. Mas e depois do nosso dia a dia? E depois na nossa casa? E depois nos problemas da vida? E depois do nosso dia a dia? O que acontece com esse fogo? Será que a gente está alimentando esse fogo? Será que a gente está conseguindo colocar lenha na fogueira? Então, o que eu deixo aqui para vocês essa tarde é: não vamos fazer igual às virgens nécias. Vamos fazer igual às prudentes. Vamos levar um jarro, uma vasilha extra de óleo, porque a gente ainda temos tempo. Não vamos deixar para quando não tivermos mais tempo. Amém? Eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu queria só complementar uma coisa, porque tá até a Nara aqui, né, Nara? Eu não sei se foi uma matéria, se foi uma palavra, não lembro. Hoje, eu comentei com a Nara assim, falei, Nara, só me corrigir também se eu estiver errada, porque eu não lembro direitinho, mas eu não sei se é Israel, que diante de toda a guerra, eles estão juntando grãos. Sim. Estocando. Ah, tá. Eu falei hoje lá. E eu comentei na mesma hora, eu falei, sabe o que eu sinto? Que muitas vezes a gente tá que nem essas virgens. Que a gente não tá todo mundo realmente se preocupando, se preparando, não foi não. Algumas se preocupam, outras não. E eu comentei isso com a Nara, né? E a hora que eu pensei nisso, eu falei, nossa, até porque a gente aprende que o quê? Que quando isso acontecer, aqueles que estiverem vivos, muitos vão subir serras, outros vão para deserto. Então, assim, a gente está preparado? Acho que em todo sentido, né? E aí eu comentei sobre isso. E eu agradeço a Deus pela palavra, porque para mim se complementou, assim, se confirmou, né? Que a gente estava comentando. Amém. Então, um comentário aí. Não sabe quem é que grita aí? Aí vem o noivo? O que vocês acham? Tem muitas teorias. Tem duas teorias principais. Tem uma que fala que é o alto clamor, que eu já ouvi falar, que esse grito seria o alto clamor. E tem uma que falam que é o decreto dominical. Tem lugar pra sentar aqui, ó. Tem lugar pra sentar ali, ó. Aí eu levanto aqui, ela sentou aqui, ó. Pode sentar. Vem. Tudo bem? Já ouvi essas duas, né? Exatamente. São essas duas mesmo. Você já sabe alguma outra, Geraldo? Não, é isso mesmo. Ela quer falar. Opa. Eu acho assim, não pelo que eu li,
mas pelo que me foi revelado e pelo que eu passei já, o Kennedy está falando, alguns vão conseguir subir no deserto ou ver as guerras. Mas a Bíblia, a palavra, né, fala dos desertos. Então todo mundo, ele generaliza que a guerra é tipo aquela guerra que está tendo agora. Não, mas muitas das vezes a guerra, das nossas emoções, dos sofrimentos que a gente passa, é uma guerra, é uma luta. E uma situação bem difícil que a gente passa é um deserto. Eu acredito assim, que muitas das vezes a gente está no deserto. Por isso que a gente tem que estar que nem as virgens prudentes. Por isso que eu tô aqui. É interessante essa passagem é que fala que alguém grita, aí vem um noivo. Todas estavam dormindo. Quer dizer que eu acho que todo mundo está dormindo. Não é? Todos estavam dormindo. É interessante. Mas no também. momento certo ela acorda. Estavam dormindo preparados, né? É, Tinha exatamente. azeite a mais na vasilha. Se prepararam antes do sono. Prepararam antes de dormir. O que está querendo dizer é o seguinte, todos nós estamos aqui, aparentemente estamos todos dormindo, mas tem diferença entre nós. Espera que não, né? Mas uns estão buscando e outros não. Quem será? Né? As virgens, mesmo estando, né, todos dormindo, 5 estavam buscando. Estavam como os 5 não estavam. Né? Então, quando vier, aí vem o noivo, exatamente são os sinais. Que está apontando, gritando direto que vem o noivo. Né? Então, uns estão acordando, outros não. Espero que todos nós que estamos aqui possamos estar percebendo, como a Mariana pregou hoje, né? Todos possamos estar espertos. Talvez o dormindo seja vivendo normalmente. Exatamente. Vivendo em paz. De maneira Vivendo a sua costumeira. vida costumeira. Que no fundo, todo mundo conhece Jesus. Sim. Exatamente. O que me impressionou nessa mensagem é que nós fomos perdendo o impacto, a responsabilidade do sacerdote no templo. Se aquele sacerdote ele não estivesse em acordo à Bíblia, um ano inteiro de sacrifício e festas e adoração do povo era jogado no lixo. Então nós somos nosso sacerdote. Nós somos é nossa responsabilidade estar atento a isso. Então eu não posso simplesmente falar, porque a minha igreja é morna, ou porque a minha família está difícil. Eu sou responsável de aquecer o meu coração. E outra coisa que eu pensei muito a respeito disso, nós somos luzes. E onde uma luz está, não há escuridão. Então se você se apresenta a algum familiar que de alguma forma esteja apagado, e eu digo com a chama desligada, a chama apagada, você, através do Espírito Santo, tem o poder de ligar. Verdade. Através de Deus ali, você orando, a presença de Deus é tão grande que o coração daquela pessoa, mesmo molhado, que eu fico pensando numa fogueira apagada, às vezes a pessoa fica tanto tempo longe de Deus que se apaga e molha. Mas o fogo de Deus é tão poderoso que ele é consumidor e ele acende aquela pessoa que está perto de você. Então essa mensagem ela tocou muito meu coração, porque nós temos sim vivido muitos dias de pessoas extremamente desanimadas, porque durante essa pandemia elas não tiveram contato com outras luzes. Muitas vezes a gente tinha se acostumado a se aproximar de pessoas que tinham uma energia boa. A presença de Deus vibrava ali em você. E você mesmo não tinha nem ideia. Mas as pessoas se distanciaram de tal forma, e aquelas que já não tinham muita força foi se desvanecendo. E agora a gente encontra pessoas, infelizmente, apagadas. Mas através do fogo de Deus, nós temos sim capacidade, no nome de Jesus, de religar essas pessoas, de fazê-las se animarem novamente a buscar Deus, se reanimarem a ir para a igreja, a conversar, porque as pessoas não estão conseguindo nem conversar. Então que tenhamos consciência de que se nós queremos fazer parte da obra de Deus e levar adiante a mensagem, nós precisamos ser luzes para essas pessoas. Amém. Tem um detalhe também, você falou do fogo, quando se apagava, tem que fazer Um ritual inteiro de novo. Vocês viram o que o menino do Nadab viu? O que eles fizeram? O fogo estranho. Pegou um fogo, Qualquer e qualquer um assim para acender lá. Eles pegaram a fogueirinha lá que eles fizeram. Exatamente. Então é problema também. E Dá eles pra acender o foram... fogo de novo com fogo estranho. Esse fogo ele tem que ser um fogo do Espírito Santo. Espírito Fogo Santo. puro, não é um fogo qualquer. Não é fogo comum. Então a nossa consagração,
Tem olhar fogo esse certo. lado. Fogo Porque eu certo. Ela é tinha pensado individual. nesse Você lado. pode ser acendido por Fogo falsos estranho. Sim, tem que tomar muito cuidado. Todo o reavamento de cada um de nós, o inimigo está sempre à espreita para colocar aquilo que não é dele. Né? E só nos mostra se aquilo é dele através da palavra. Né? Porque as nossas experiências são enganosas. Né? Nós podemos ter uma experiência e o coração é enganoso. Mas toda a nossa experiência tem que ser baseado e testado com a palavra já revelada. E o Nadab e Abiú jamais poderia pegar um fogo lá e colocar lá dentro. Eles sabiam. Sabiam. A regra Eles era estavam clara. embriagados. Eles se embriagavam, não levavam a sério as coisas de Deus, né? Levavam de qualquer jeito. Chegou até um ponto de levar fogo estranho para o santuário. Acender lá. E aí foram fulminados por causa dessa relaxamento por causa disso. Sim, a Foi uma diferença. invenção completa de temor. Porque naquela época eles tinham a visão clara do temor a Deus. Sim. O que E a acontecia? presença de Deus era muito mais nítida, né? A gente tinha a Eles certeza tinham do uma que. prova que eles Ah, viam, sim, né? exatamente. Física E hoje em do dia, fogo lá. por vivermos num tempo de graça, parece que você pode fazer qualquer coisa. Mas se haverá um dia de juízo é porque Ele está julgando tudo que nós fazemos hoje. Nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, né? E acho que isso se aplica muito à religiosidade, né, que a gente vê hoje. Muita gente religiosa e pouca gente que realmente está buscando Deus, está buscando a verdade de Deus. Pode ser comparado nesse caso com Nadab e Abiú.